Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Yahshua, também conhecido como Jesus, esteja nos corações de toda a humanidade encarnada e também dos irmãos desencarnados que habitam o plano espiritual. Que o amor maior de Maria de Nazaré abençoe toda esta humanidade nos seus 5 continentes. E o grande Pai Adonai, nessa época que estamos vivendo, cuidando dessa terra, deste planeta, com todo amor, para que o ser humano, que é seus filhos que aqui habitam, possa sofrer menos. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, todos estão ouvindo bem aí? Então, bom, meus irmãos, como sempre fazemos, nós descemos aqui, na medida do possível, para conversar com vocês, sempre batendo na mesma tecla, que é a divulgação do Evangelho do Senhor Jesus, esmiuçando esse Evangelho, para que vocês possam absorver esses ensinamentos, numa linguagem acessível a todos vocês. Nós não descemos aqui para oratória, para falar coisas difíceis, mas sim para trazer o alimento possível, para que vocês possam nutrir-se dessas informações. Então esse é o nosso objetivo e o objetivo do Grupo Samaritano de Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre esse mecanismo, né, da encarnação e da desencarnação. Como é ensinado aqui, nós temos que reportar o que é falado sempre, que a Terra é um planeta de expiações. Nós estamos ali, ó, praticamente no 3º degrau, né, de expiações. Um planeta de cruzamento kármico, em que impera o sofrimento. Não tem ninguém que viva aqui que não sofra, só que nós temos a opção de sofrer mais e sofrer menos. Que a nossa libertação para fugir dessa cadeia, desse presídio, é só aquela portinha lá, né, que é a porta estreita que o Senhor Jesus deixou. A porta larga, nós não vamos sair daqui. É só com aquela porta estreita, que é pôr em prática o seu Evangelho. Então, toda essa estrutura, ela é controlada por leis que nós não vemos, mas que atuam sobre nós. Então, existe a lei da encarnação, que automaticamente, na mesma face dessa lei, está a reencarnação. Da onde vem a reencarnação do espírito? O espírito está no mundo astral, sem essa matéria física. No astral ele tem 6 corpos. Então, existe no astral 40 bilhões de espíritos desencarnados, em várias situações, como é ensinado aqui, uma pequena elite em colônias espirituais, em que se programa a reencarnação, né, em que se estuda ali planejamento reencarnatório, quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe, se eu vou ter dinheiro, se eu vou ser rico, se eu vou ser pobre, se eu vou ser preto, se eu vou ser branco, se eu vou nascer com um corpo perfeito, se eu vou nascer com um corpo deformado, se eu vou nascer doente. Tudo isso tem nas colônias um planejamento dos técnicos espirituais que vai programar reencarnações estudadas, não é a esmo. Mas isso é para poucos, para uma elite. 99% está no automatismo da lei. Automatismo da lei. A lei faz uma leitura no espírito, na numeração, ali, um exemplo, e reencarna automaticamente esse espírito sem ele saber aonde, com que corpo,
sabe? A revelia do espírito. No mundo astral, os planetas Terra, igual este aqui, existem milhões de planetas semelhantes à Terra. E há um intercâmbio muito grande de encarnados e desencarnados. A proporção dos encarnados sempre é 4:1. Por isso que existe quase 8 bilhões de encarnados e 40 bilhões de desencarnados. Mas, seu Cirilo, não pode encarnar todos? Não. A Terra não tem condição de absorver. Não tem condição de alimentar esses 40 bilhões. Não tem estrutura para isso. E outra coisa, a maioria desses espíritos não tem condições de ocupar um ventre feminino, né? Um útero. Muitos estão deformados, estão em formação, estão em experiência. Então, só vai reencarnar aqueles espíritos que estão em condições de reencarnar, porque senão a mãe morre. O espírito que está contaminado, ele vai matar a mãe, não vai ter condições de reencarnar. Ele está em formação ainda. Por isso que essa desproporção de encarnações. Então, esta lei que faz nós reencarnarmos aqui na Terra. Uma pergunta que se faz é assim: eu estou desencarnado, eu sou obrigado a reencarnar, a nascer aqui como criança? Ou eu posso ficar no astral, gozando, por exemplo, numa colônia, né? Suponhamos que eu estou numa colônia 5 estrelas, piscina, né? Bonito, né? No Jardim do Éden lá. Eu não quero reencarnar. Eu não quero reencarnar na Terra, né? Com essa crise toda aí. Eu quero ficar aqui. Aqui não tem terremoto, não tem tsunami. Aqui eu não preciso comer carne. Aqui eu não preciso, minha casa não tem cerca elétrica. Eu não preciso pagar IPTU, IPVA. Eu não tenho sogra, mas tem sogra boa lá, né? Então, você está ali numa situação boa. Aí vocês devem perguntar: mas eu nessa situação boa, eu posso ficar lá e nunca reencarnar, passar batido? Impossível. Porque quem me reencarna e desencarna é a lei. E eu não vejo essa lei. Então, o espírito, quando está numa colônia, estou dando esse exemplo de elite, ele está numa colônia espiritual, e ele percebe, pelos certos sintomas, que ele tem que reencarnar, como aqui percebe quando a pessoa vai desencarnar, não é? Fulano não passa de hoje, fulano está lá na UTI, olha, os médicos mandou chamar a família, que o câncer já tomou conta, não é? Aqui na Terra é assim. Lá, eles não têm essas doenças, mas eles têm um sintoma que sinaliza que eles têm que reencarnar. Aí a família começa já a despedir, a mesma coisa aqui quando a pessoa vai morrer. Mas você vai, esse final de semana você vai almoçar lá na minha casa, nós vamos despedir de você que você vai reencarnar. Aí começa, sabe? Aí existe lá, vocês viram no filme Nosso Lar, né? O ministério, né? Os ministérios que tem lá. E um deles é um ministério que trabalha o processo reencarnatório, né? Você despede lá dos seus familiares que vão ficar, como fosse uma viagem, abraça tudo, e aí sobe aquela escada e vai entrar num processo de hibernação para reduzir os corpos astrais, para ficar pequeno, desligar lá do astral e ser colado no útero da mulher. Para tudo isso dentro de leis, tudo isso dentro de uma programação. Isso para a elite. Mas e a maioria? A maioria não tem essa consciência. A maioria não tem. Eu estou no astral andando lá, naquelas cavernas, naqueles buracos, de repente eu morro lá. Como fosse uma parada cardíaca. Buf! Perco a consciência, desapareço de lá. Vai sumindo. Quando eu estou sumindo de lá, automaticamente, eu estou chorando lá na Síria. Acabei de nascer lá. A minha revelia, sem minha vontade, o soldado, esses que estão na guerra lá, viu aquela mocinha, estuprou a mocinha ficou grávida, e eu que estou lá na escuridão, nas trevas, a reencarnação, a lei,
vai me colocar no lugar de acordo com as minhas obras quando parei lá no astral. Como eu fui matador, bandido, assaltante, cruel, eu não tenho escolha para reencarnar em um corpo bom, reencarnar numa mãe boa, num pai bom, não. Vou reencarnar lá porque estupraram a mocinha, que vai ser minha mãe. Se eu não estar aleijado, né? Se eu tiver, pode ser até que eu reencarno lá e ela morre no parto, eu volto lá para a escuridão de novo. Olha que situação. Então vocês viram a diferença? Quando está em colônia, não, tem bolinho, né? Um guaranazinho ali, né? Uma festinha, né? Para você reencarnar. Você já trabalhou para você ter acesso a esse privilégio. Mas a povão mesmo, não é assim não. A reencarnação é automática. Então, eu posso ficar no astral, num bem bom, numa colônia, né? Uma férias eterna, porque aparece o sintoma da reencarnação, sabe? Você começa a sentir. Aí vem os mensageiros e falam, nós estamos captando que você está na fase de reencarnar. Quando você vê um pé de goiaba, tem bastante goiaba verde, não tem? Aí você olha assim, tem uma que está amarelando, você fala, essa aqui, ó, amanhã já dá para comer, né? Já está verde, né? Madura, né? Mamoeiro não é a mesma coisa? As frutas não amadurecem, a mesma coisa acontece com o espírito. Começa a perceber que ele precisa já fazer o preparativo para reencarnar. E se na colônia Nosso Lar, Alvorada, cada lugar tem uma colônia do outro lado, positiva e embaixo negativa. Sabia? Cada município tem a contrapartida. Em cima, a colônia positiva. Embaixo, a negativa. Essa positiva quase não sobe ninguém, né? É todo mundo lá para baixo, né? Porque não tem obra nenhuma. Então, vocês perceberam? Está tudo dentro da lei. Muito bem. A Bíblia diz aqui, e é real, que a nossa vida aqui está garantida por 120 anos. Se nós tivéssemos umas condições melhores de vida aqui, alimentação, né, as condições planetárias, né, o tipo de ar que nós respiramos, a modo de vida que a gente tem, a gente conseguiria viver 120 anos. Agora, lá no Cáucaso, na Rússia, o Fantástico fez uma investigação lá. As pessoas lá vivem, a maioria, 120 anos, 110, sabe? Os velhos de lá trabalham no serviço pesado. Aquela senhora de 100 anos carregando um monte de lenha na cabeça, fura poço, porque foi descoberto que aquelas montanhas lá tem um ar rarefeito, que o ar é vida, né? E eles conseguem absorver os nutrientes que eles precisam. Agora, se você tirar aquela população de lá, trazer para São Paulo, não passa de 60. A poluição, o ar contaminado, a água com cloro, né? Mata a pessoa. Então, veja bem, Deus deu para cada um uma garantia de vida de 120 anos. A exceção do Cáucaso lá, nós conseguimos cumprir os 120 anos? Não conseguimos. Nem eu, nem você. Ninguém consegue cumprir, raras exceções, os 120 anos, porque nós nos matamos. Vou repetir. Nós nos matamos pelo tipo de vida que a gente leva, pelos vícios que nós temos, né? Pela vida agitada, pela neurastenia, agressividade, né? A gula, uma série de situações negativas que nós vamos matando essa matéria. Isso é muito simples para entender. Você tem 2 filhos. Você compra uma Mitsubishi, bonita, né? Amarok? Cara, né? Você compra 2 Mitsubishi e dá uma para um filho e dá para o outro. Fala, ó, isso aí tem garantia de tantos anos, vocês que vão se virar com esse carro. Um deles fica namorando o carro, só dá partida para carregar a bateria. Quando sair, não vou andar com meu carro não. A prefeitura está fazendo uma buraqueira ali, vai estragar tudo. Ele é mais cuidadoso com aquele carro. Troca óleo na hora certa, né? Está sempre fazendo manutenção.
Bom, e o outro? O outro acabou de sair a chave e sumiu com o carro. Só volta mês que vem, né? Vai aventurar, mulher, aquela coisa toda. Vai andar em estradas esburacadas, de terra. Vence o tempo de trocar óleo, não troca. Vamos adiantar a fita. O que vai acontecer num certo tempo? Esse outro, o carro está como ele recebeu, né? Cuidadoso, novo. E o outro, motor já fundindo. Motor fundindo. O tercedor tudo rebentado. Câmbio de tanto fazer arrancada estragado. Então a durabilidade dos dois carros vai ser diferente. Porque um conservou e o outro não. Então o que acontece? Chega na hora, o outro filho fala, pai, não dá mais ficar com esse carro. Mas meu filho, o carro, né? Desse carro zerinho, já venceu a garantia e agora? O senhor vai me dar outro. Aí vai acontecer o seguinte, para um carro de um filho, que vai durar, tem que dar 3 para o outro. Porque ele vai acabar com os 3. Então é exemplo banal para vocês entenderem. Assim acontece com a gente aqui na Terra. E Deus dá a vida para 120 anos. Aí o que eu vou fazer com esse corpo? Aí eu vou viver uma vida totalmente descontrolada, encher o corpo de cachaça, de vinho, de vodka, né? Tomar coquetel, um monte de porcaria, fumar, como que chama aquele negócio lá que está matando todo mundo, que todo mundo gosta, que é aquele aparelho que você fuma com ele. Narguile, né? Está matando todos os jovens aí. O último jovem que apareceu na Facebook comeu todinho o rosto dele, todinho. Ele é um verdadeiro veneno, é um suicídio, né? Então, aí usa esse narguile, né? Usa essas coisas extravagantes, comida, muita pimenta na comida, alimenta de coisa que não serve para a saúde, muita carne, não faz um balanceio com a comida vegetal, né? Aí nós vamos entupir no coração, as veias, tudo papá. Aí era para você viver 80 anos, quando chega a 60, tá, entupiu as veias, né? Já mexeu, contaminou o rim, fígado, pá, desencarna. Era para viver 120. Faltou 60 anos. Esses 60 que faltou, a roda da vida que controla os 120 vai fazer uma leitura minha vivo. Porque lá eu estou vivo, não estou desencarnado. Aí o que acontece? Eu estou vivo, mas sem corpo. Aí eu vou ficar 60 anos que faltou no astral. Uma vida artificial. Com todas as vontades, porque lá em cima me considera vivo na roda da vida e eu estou desencarnado, precisando de arroz, de feijão, de mulher, de vinho, os mesmos desejos quando eu estava encarnado. Aí cria o fenômeno chamado obsessão, porque eu tenho que pegar um hospedeiro para viver com esse hospedeiro, comer com ele, beber com ele, ter prazer com ele. É por isso que vocês estão aqui, porque cada um de vocês deve ter uma base de 50 a 100 espíritos que estão desencarnados, viveram aqui, jogaram a vida fora, na extravagância, morreram e agora? Ele precisa comer, ele precisa viver, ele precisa beber água, ele precisa de tudo que ele precisava quando estava encarnado. Só que ele vai pegar um copo de água, não consegue, está em outra dimensão. Ele vai pegar uma carne e não consegue. Quem viu o Ghost lá? Ele tentando pegar aquela latinha, né? Lá no metrô, né? Do filme lá. O espírito ele vai pegar, ele não consegue, porque está em outra dimensão. Vara a mão dele. Então ele precisa de um intermediário encarnado para pegar por ele. E aí, para ele conseguir, ele tem que sondar qual dos encarnados, é como se tivesse um monte de chave para abrir uma porta. Você fica experimentando essa, não abre, experimentando essa. Ele sabe que uma dessas vai abrir. Aí de repente, essa aqui deu certo. Aí ele abre a porta. Então ele fica sondando a nossa vibração e a ligação que eu tenho com ele das vidas passadas, aí ele vai entrar. Às vezes num restaurante entra 30 espíritos desencarnados. Está todo mundo comendo. E ele precisa comer.
Como que ele vai fazer? Ele vai lá na cozinha, anda por lá. Ele está nos vendo, mas nós não estamos vendo eles. A não ser que haja um médium clarividente que vê. Aí ele vai falar, ele vai numa mesa assim, a pessoa acabou de pedir o que vai comer ali. Ele vai numa mesa, tenta encaixar assim. Uma força faz assim, ó. Ele tenta encaixar, uma força faz assim, não consegue, aqui não dá não. Aí vai para outro. A moça bonita, bem, tá ali comendo lá. Tututo com tumanhão, né, gostoso, né? Aí ele vai, não consegue, não encaixa. Aí ele vai descartando. Aí ele chega numa pessoa, vai encaixar. Pronto. Achei. Aí vai comer, tomar vinho, tomar café. O outro tá com a sua mulher, ele já ganha mulher, porque a mulher vai. Agora ele tem mulher também, né? Porque a mulher é dele. Então ele já sai satisfeito, agora eu tenho uma mulher, né? E aí vai para casa. Aí leva com ele, ó, vamos pessoal. Achei a casa pra gente ir. Só que eles estão doentes, morreram com cirrose, eles têm problema, morreu de câncer, tem problema na garganta, outro morreu de tuberculose, começa a tossir. Aí de repente na sua casa você começa a sentir sintoma esquisito. Eu estou com essa tosse, não tomei nada de gelado, não tomei um golpe de ar. O que está acontecendo? De repente começa a aparecer dor, né? Dor nas suas partes principais. Você começa a sentir uma energia esquisita dentro de casa. Aí, como esses espíritos são todos revoltados, porque eles perderam a matéria, você começa de repente a falar a linguagem deles. A mulher fala assim, olha, não sei o que aconteceu com o João ontem, abriu a boca só palavrão, nunca vi ele falar palavrão. Mas quem que está falando através dele? É o espírito. Ele começa, sabe, dublar todo mundo ali. Aí vem um chefão lá de baixo, fala, vocês estão nessa família aí? Nós estamos aqui. Olha, o negócio é o seguinte, eu tenho aqui um documento em que uma falange tal, está desencarnada lá, que no tempo da França, essa família aí, era pessoas importantes lá no Palácio de Versalhes. E lá, por causa deles, a família das pessoas que estão lá embaixo estão reivindicando uma vingança porque tirou todo o poder deles naquela época. Aí o que acontece? Vai haver uma negociação entre treva com treva. Falou, o que vocês querem que nós fazemos com ele? A primeira coisa, esse marido aí, ó, pediram lá para você dar uma travada no trânsito aí, deixar ele travado na coluna uns 10, 15 anos. O que mais que vocês querem? Essa criança deles aí, quando ele estiver na escola, você tampa o olho dela, quando ela for atravessar na rua, uma caminhonete, nós vamos encostar no motorista, vai bater naquela criança, bater na cabeça. A vida daquela família vai virar uma desgraça. Eles vão tomar conta em tudo. Fazer perda financeira. Às vezes tem um processo, está parado lá 20 anos. Eles vão lá, pegam o processo, ó, vamos levantar isso aqui, ó. Isso aqui é um rolo que ele fez, está parado. Lá nós vamos levantar isso aqui, encosta no oficial de justiça, nós vamos procurar naquele arquivo, achar aquele papel que você já, de repente, você está na sua casa, chega a cobrança lá. Mas isso aí já morreu não. A dor de cabeça. Então, sempre pergunta assim, mas por que Deus permite isso, né? Não é? Por que Deus permite? Quando eu estava lá no Palácio de Versalhes, em 1800 e pouco, né? Isso. Já o Senhor Jesus já tinha vindo na terra, amai-vos uns aos outros, fazer caridade, perdoa, tá? Eu fiz isso. Eu estava querendo o poder. E com o poder eu passei a perna em todo mundo, pisei nessas pessoas, mandei matar para me usufruir das regalias lá da corte. Então, Deus, nesse caso, ele me deu a oportunidade de consertar isso naquela época. Eu não consertei, nem quero consertar. Então ficou em aberto esse karma, né? Aí eles estão encarnados. Agora, o que essa família está fazendo para mudar essa execução? Nada. Eles estão numa igreja, estão buscando Jesus, estão fazendo caridade? Não. Vocês notam como que é o mundo? As pessoas só vão acordar na hora da realidade. E a hora que essa realidade chega, se esse aqui não tiver para interceder, nós estamos perdidos. Viu?
Estamos perdidos. Então vocês entendem esse processo reencarnatório é assim. Então a gente vem, não é para morrer assim, era para viver os 120 anos. Só que desde que o mundo é mundo, nós não conseguimos completar os 120. Bom, se é assim, por que que as pessoas morrem com 50, 30, 40, 10 anos, ou às vezes já nasce até morto? Porque a nossa reencarnação chama completista. Nós reencarnamos aqui, muitas vezes, 7 vezes, 7 vezes, para completar uma encarnação. Perde as reencarnações. Aí você volta 7 vezes aqui, como um aluno que não passa no exame. 7 anos tem que voltar. Estuda 7 anos para fazer o primeiro ano. Aí mais 7 anos para fazer o segundo ano. Não sai da escola. É retardado. E nós é a mesma coisa. Então nós estamos aqui, eu e você, na realidade, completando reencarnações. Então, gente, essa é a grande realidade. Porque nós não vamos ficar aqui eternamente não reencarnados. Nós estamos aqui porque tem uma lei atrás disso. E é interessante, por exemplo, você está viajando num carro, vamos supor que você tem 65 anos, e está na lei que esses 65 anos é o tempo que a pessoa vai completar essa parcela reencarnatória. E ele está viajando. Nesse momento, lá no relógio da vida, o ponteiro vai lá, ó, 65. E você está no volante. Já foi. Você é desligado. Aí o acidente, aí fica por conta da terra. A forma que a pessoa morreu. É que é desligado. A lei lá em cima desliga. Porque era o tempo de vida permitido para você ficar aqui na terra. Agora vocês imaginam a pessoa que suicida, né? Normalmente o suicida, ele é um ex-suicida de vários suicídios do passado. Porque o espírito, ele se rebela contra o Criador, achando que a vida é dele. Eu já ensinei aqui o vaso e oleiro, né? Aquele vaso, ele não quer ser quebrado pelo oleiro, então ele se quebra por si mesmo. Aí o olheiro faz dois, põe ele de novo aí. Ver quantas vezes ele vai se quebrar. Até a hora que ele falar, não, o senhor que vai me quebrar. Aí o olheiro não quebra, né? Agora respeito à autoridade. Então, nossa situação, meus irmãos, sem filosofia, sexo dos anjos, não, é isso daí, está na lei. Ah, um bebezinho, ele tem 20 minutos que ele deve de vida material aqui na Terra. Foi lida a contabilidade lá, ele deve 20 minutos. E ele está reencarnando numa família rica. Aí está o melhor hospital lá nos Estados Unidos. 30 médicos, né? Aquela coisa. Aquela criança linda de olhos azuis, né? Primeiro da família, o herdeiro do império econômico, né? O quarto cheio de ouro para receber a criança. Só que a vida daquela criança, pela lei, só tem 20 minutos para respirar o ar aqui da terra. Acabou de nascer, leva no berçário, para tirar foto, tudo. Não descuido quando olha lá, tá geladinha já. Aí vamos fazer tudo quanto é recurso. Ela só apareceu aqui, 20 minutos, voltou para o astral. Completou o complemento reencarnatório. Aí lá no astral vai começar outro processo por 120 anos. Que já era que faltava para a pessoa. E nossa vida é isso, funciona assim. É ida e vinda para lá. Então, a gente aqui, pode esquecer, nós não vamos viver o que a gente pensa não. Compreende? Nós estamos até, deixa eu consultar o meu carnê aqui, vamos ver aqui. Rapaz, tá feio, hein? Vamos. Estamos voltando. Não faz essa ilusão desse mundo, não. Nós estamos dentro de lei. Agora, se nós temos esse conhecimento, o que eu e você devemos fazer para lidar com esse processo?
Porque morrer é uma coisa, desligar é outra coisa. Quando a gente desencarna, nós temos um fio aqui que chama cordão de prata. Esse cordão de prata faz a ligação do meu corpo espiritual com essa matéria, como fosse quando a criança nasce, você corta o umbigo, né? Não é? Cordão umbilical, não é assim? Para desligar a criança da trompa da mãe, não é? Então, quando nós desencarnamos, precisamos que alguém no plano espiritual corte esse cordão de prata para desligar eu da matéria. Por que precisa cortar com o cordão de prata para desligar eu da matéria? Porque se não cortar, eu vou ser enterrado junto com o meu corpo. Se eu for cremado, vou ser cremado junto com o meu corpo. Vocês sabiam disso? Então, se eu não tiver aqui na Terra uma busca espiritual, crédito espiritual, praticando a lei do amor e da caridade, essa tesoura não vai aparecer. E aí, gente, aí que a onça torce o rabo, porque eu vou, junto com o corpo, vou assistir a decomposição do corpo, vou ficar lá no túmulo anos e anos, não vou poder sair de lá. Quem já leu o livro de Raul Seixas, Um Roqueiro no Além, ele veio escrever sobre isso. Se não me engano, ele passou, não sei se é 14 ou 16 anos, morando no cemitério. Ele acompanhou todo o enterro dele. A terra que o pessoal joga lá quando está enterrando, ele escutava cair aquela terra. E ele não conseguia respirar. Batia no caixão, não conseguia sair. Olha a vida que ele teve. Esses cantores de rock, metaleiros, pessoal que vive na droga, tudo, ficam tudo preso. Ele fica ali, sente no corpo a decomposição do corpo. Aquele câncer que já comeu ele, continua comendo lá embaixo. Aí ele não pode sair de lá, porque ele só vai sair de lá pela lei. A lei maior. Tem um tempo para ele ficar lá. André Luiz ficou 8 anos, ele era médico. Olha, médico, né? Uma posição. 8 anos lá no umbral, sofrendo lá, como foi mostrado no filme, na escuridão, né? Com a mesma doença. Inclusive ele vai reencarnar e vai trazer a doença aqui para a Terra, porque essa doença não terminou lá. Ele, quando reencarnar aqui, ele vai sofrer aquela doença. Ele morreu de câncer. Pela extravagância que ele fazia aqui na Terra. O egoísmo, né? Você já viu algum médico querer ser pobre? Todos os médicos, principalmente lá no Mato Grosso, tudo mora em um apartamento, um por andar. Tudo é pecuarista. Tem um que até larga da medicina. Só que ele tem uma missão a cumprir. E essa missão a cumprir, que é salvar vidas e ter mais compaixão pelos necessitados, queria salvar ele na hora lá de cortar o cordão de prata. A tesoura não vai aparecer. O espírito está no caixão debatendo, entrando lá na crematório. Parece que são 3.000 graus centígrados, uma coisa assim. E vai ser torrado ali. E vai sentir todas as coisas. Outra coisa grave que vocês não sabem. Autópsia. Eu vivo essa vida aí, ó. É só eu e eu. Quero gozar a vida, eu tomo em todo mundo, eu quero status a qualquer preço, eu compro a justiça, eu compro a lei, passa batido. Se entra no governo, passa a mão no dinheiro público, né? Está na capa da revista, nome de rua, de jardim, aí pá, desencarna. Conforme eu desencarno, tem que fazer autópsia. Aí ele não consegue sair do corpo, porque essa tesoura não vai aparecer. E ele está no corpo, ali, imóvel, deste lado. Do outro lado, querendo sair do corpo, não consegue. E vem o enfermeiro com aquela serra Bosch lá. E ele grita, esperneia, grita. Aí tira, corta, vai as vísceras dele. Tudo sem anestesia. O espírito sente todinho isso aí. E a tesoura não aparece. Vocês vão falar, mas será que Deus não
Jesus, né? O protetor, o anjo da guarda, né? Será que não dá para interceder? Gente, se eu e você não for atrás de Deus, de Jesus, nada vai acontecer. Se eu não for atrás, não vai acontecer. Existe uma lei no universo, fazer ou não fazer. Nós somos autores da nossa tragédia, do nosso inferno, do nosso céu. Deus não vai me pôr num carrinho, né? Não vai me pôr num andador para estar me levando, não. Ele já colocou na minha consciência e na sua a escolha da nossa vida. A pessoa quer essa vida, ó, você tem essa vida, você não vai ter tesoura para cortar seu cordão de prata lá. Não está escrito, Jesus não falou, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma. Então, se a minha não quero perder a minha alma, o que eu faço? Praticar a lei do amor e da caridade. O apóstolo Paulo fala que nesse mundo eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Nós temos que analisar o que nós queremos fazer, porque tudo vai ter um preço a pagar. Então, como a humanidade vive, a maioria da humanidade vive na escuridão, que é plano de expiações, que eu só penso que existe só essa vida, porque eu não conheço a vida espiritual, somente lá no mundo civilizado, lá espiritismo não existe lá. O que existe lá é dólar, euro e iene, e bolsa de valores. Esse é o Deus do mundo, bezerro de ouro. Então minha vida está atrelada ao sucesso financeiro, econômico, as contas bancárias, tudo. Quero comer, quero viajar, quero fazer cruzeiro, nada contra. Nada contra. Só que esses valores materiais não podem comprar os valores espirituais. Aí desencarna, afundou Titanic, e agora? Ele está lá afogado, se debatendo, precisa descer um mensageiro com a tesoura, cortar o cordão de prata, trazer ele e levar para uma colônia. Não vai acontecer. Nós tivemos aqui semana retrasada, foi recolhida uma falange de espíritos que desencarnaram na Torre Gêmeas, no dia 11 de setembro. Que ano foi, quem sabe? 2002? Foi trazido, ó. Quantos anos dá até hoje? Quanto? 16? Eu sou ruim para fazer conta, viu? Ó, todo esse tempo, 16, 17 anos, ele está se queimando lá na torre. Não houve salvação. Nós sabemos que o recolhimento lá foi o mínimo. Por quê? Porque a cabeça daquelas pessoas era só valores financeiros. Só férias lá no Cancún, férias não sei aonde, paraíso, né? Esse paraíso, essas coisas. Riqueza, patrimônio, desencarnou, explodiu tudo, não tinha nada na mente. E ele veio, o médium começou, quase caiu da cadeira, porque estava com a fumaça, o veneno da fumaça, o monóxido de carbono, o médium estava sentindo mal, porque era o mal do espírito. Mas por que foi tirado só esses? Porque eles foram tirados porque cumpriu 16 anos, pela lei. Podia ser retirado antes, podia nem estar lá, aí depende do karma de cada um. Então você veja bem a gravidade que é a nossa vida, falta de conhecimento espiritual, e a gente desencarnar e ir embora junto com o corpo. Assistir a decomposição, assistir os ratos comendo a gente lá embaixo, as tarântulas comendo a gente, as formigas, sente tudo lá. Não tem sol, é só uma escuridão, uma neblina, uma coisa. Mas isso não era para acontecer, mas cada um segundo as suas obras. Então precisa essa tesoura mágica para cortar esse cordão de prata. Para que eu possa ser retirado do corpo que está morto, entre aspas, e sair, o espírito abandonar o corpo e ir embora. Esse trabalho dessa tesoura, ela é feita quando você
traz aqui uma lata de óleo para você levar para um necessitado. Quando você dá o seu sapato, que você não usa mais, uma roupa. Gente, a salvação nossa já foi ensinado aqui. Religião não vai salvar eu nem você. O negócio de ficar no terço, Ave Maria, cheia de graça, você vai rezar até amanhã, não vai acontecer nada. Porque uma hora a Maria fala, meu filho, larga desse terço, vai ver, tá uma criança ali precisando de um leite, viu? Você fica perdendo tempo rezando para mim, não vai acontecer nada. Está escrito aqui, Jesus falando, não preciso de sucesso dos homens. Jesus está falando, não preciso de honra humana. O pai me honrou, acabou, não precisa mais de ninguém. Seu pai honrou, agora vai precisar de mim. Então, certas verdades que nós peitamos, como num jogo, será que ele está com a carta principal? Né? No baralho não é assim, né? Aí eu vou peitar. E quando você peita, ele vira lá um ar de ouro, aí você sai só de cueca na mesa de jogo. Pode peitar lá em cima, não. Então, gente, essa é a grande realidade. Eu estou falando isso para chegar no assunto principal. Nós estamos aqui, eu e você, para aprender algumas verdades. A primeira verdade, nem eu e você vai para o céu. Pode esquecer, esse céu está tão distante. Não vamos para o céu, não. Segundo, nem eu e você vai para o inferno também. Pode esquecer. Essas duas portas da religião dogmática, essa aí não existe. Terceiro, nós temos que ver a realidade. Nós vamos desencarnar. Para desencarnar, eu preciso de obras. Eu preciso criar uma energia positiva. Para que essa energia positiva sinalize para os que podem, os nossos amparadores, ter acesso a mim para me amparar no momento difícil da minha vida. Em todo sentido, tanto no sentido material, de você buscar emprego, de você ter um negócio, de você, na sua profissão, nós precisamos dessa assistência do plano espiritual. Porque nós somos muito pequenos. Nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Então, quando nós praticamos a lei do amor e da caridade, despojamento, em que você preocupa com o outro, você cria uma energia que vai ser captada pela antena crística. E lá no livro da vida, já ouviu falar no livro da vida? Começa seu nome a ser escrito lá. Jesus foi bem claro nisso. A minha salvação e a sua só vai ser possível se meu nome e o seu estiver escrito com letra de ouro no livro da vida. Mas o que eu faço para meu nome estar no livro da vida? Jesus falou, está aqui, ó. Tive fome e me desse de comer. Estava nu, me vestiste. Era um estrangeiro, me hospedaste. Estava numa situação difícil, você me ajudou. Você preocupou com a criança abandonada. Então, o que vai fazer eu e você ter o nome escrito no livro da vida não é nenhuma religião. Não é uma religião, não. Lá não tem Cirilo de Paulo espírita. Esse espírita não vai valer para nada. Ah, Cirilo de Paulo, é da Igreja Universal. Não vai servir para nada. Cirilo de Paulo, a Igreja Mundial, não vai servir para nada. Cirilo de Paulo, R.R. Soares, não vai servir para nada. Ah, Cirilo de Paulo, Umbanda, não vai servir para nada. Religião não salva ninguém. O que vai salvar eu e você, ter acesso à assistência espiritual, são as obras de caridade. Porque a diferença entre o homem racional e irracional é a bondade. Sabia? Um leão, quando ele está com fome, ele entra na savana, ele vê os filhotes dos outros leões e ele está com fome. Você acha que ele olha, coitadinho desses filhotes. Ele mata o pai, o leão mata a mãe e come todos os filhotes. Porque ele é irracional. Ele vai suprir a necessidade dele. O ser humano é racional. O ser humano é racional. Um ladrão preparou um assalto com 4, 5 lá em São Paulo, a questão dos 2 anos. Ficaram dentro de campana, vendo a família, papá, horário, sabe como que era? Junto com as trevas, né? Aí, programaram o assalto, falou, vai ser amanhã, tantas horas, se ajuntaram ali e foram para lá. De repente,
entraram na casa, meteram o pé na porta, todos armados, arma pesada, e um deles, que era o chefe, em que mandou os outros preparar essa sala, meteu o pé na porta. Quando meteu o pé na porta, tinha um berço e a criança começou a chorar. Gente, ladrão criminoso. A criança começou a chorar, assustada. E os outros lá, gritando com todo mundo, mandando a dormir, ir pro chão todo. Quando ele viu que a criança chorou, ele, para, acabou o assalto. Mas que é isso, rapaz? Acabou o assalto. Por que vocês não falaram que tinha criança? Por que vocês não falaram que tinha criança? Aí falou os palavrão que eu não posso repetir aqui. Se eu soubesse que tinha criança, eu não via nesse assalto. Não, acabou o assalto, vamos embora, acabou. Aí foi saindo, desculpa, viu, dona? Aí foi embora. Viu a diferença entre a fera irracional e o ser humano racional? Você pode fazer, não pode fazer. Você pode ter um problema no trânsito, sair devagar, desculpa aí, olha, vamos dar um jeito, vamos conversar. Você pode sair com um revólver e dar um tiro na pessoa. Aí vai para a justiça, vai preso, desgraçou a sua vida. Às vezes vai numa festa, enche as caras, né? Olha, é melhor separar, aí chega, já tomou 1 litro de vodka. Ah, vou tomar mais um. Aí você vem lá, passa em alguém que está no ponto de ônibus, atravessa o sinal, uma família, mata todo mundo por sua responsabilidade. Então nós podemos mudar o nosso destino, é fazer ou não fazer. E nesse fazer ou não fazer, eu preciso, sabendo que eu sou frágil, sabendo que nós somos frágeis, que nós não somos perfeitos, começar a praticar as obras de caridade, pensando, uma hora eu posso dar um escorregão, como se tivesse uma conta poupança, aí você passa o cartão lá, tem saldo, né? Noé fazia isso. Noé matava um animal, os filhos estavam tudo trabalhando, ele matava um animal, falou, Senhor, e a churra, receba esse holocausto, porque eu não sei se meus filhos estão fazendo besteira aí fora, e o Senhor compensa com essa, querendo comprar Deus, né? Porque ele queria proteger os filhos. Sabia que eles iam aprontar, então fazia alguma coisa positiva. Então, se eu e você não movimentar nossa vida para criar algo positivo, para que nós possamos ter essa assistência do plano espiritual, e essa assistência tem vários níveis de assistência. Compreende? Tem pessoas que acabam de nascer, até para reencarnar, já está dentro de uma assistência. Da Unimed espiritual. Sênior, né? Tem diferença, não tem? Se tiver um acidente aí na rua, um catador de latinha do SUS, do 100, e o outro que tem uma assistência médica sênior, vem até o helicóptero buscar o outro, não vem? Você vai ficar lá, junta esse daí, vai no posto de saúde. Se você não morrer lá, se você precisar de um exame lá no 100, vai precisar 9 meses. Antes de ir lá, você já passa na Pax, antes já paga um carnê, porque 9 meses você vai morrer, né? Então, gente, essa é a grande realidade. Igual aqui na Terra, lá em cima. Mas então, se eu tenho assistência, eu sou uma pessoa que preocupo com o outro, eu tenho compaixão pelas pessoas, eu sei que não sou perfeito, eu quero ser um bom pai, outro quero ser um bom filho, eu quero ser um bom patrão, eu quero ser uma pessoa, não sou tão ganancioso, né? Eu posso perder alguma coisa e não vou ficar pobre, né? Vocês já viram alguma empresa falir por causa de caridade? Nunca vi no edital de jornal, né? A empresa tal faliu porque fez caridade. Você nunca viu. Você fale por um roubo, né? Entre eles lá, mas por fazer caridade. Então, se eu e você não praticar a lei da caridade, do amor, sabe? Do perdão, querer ser uma pessoa diferente, né? O que eu posso fazer pelo outro? Nós temos sempre alguma coisa para ajudar uma pessoa. E outra coisa, vocês não precisam trazer para nós aqui, não. É na vida, no dia a dia. Está cheio de gente precisando de auxílio material, auxílio espiritual, auxílio para liberar um documento, auxílio para um medicamento, né? Não precisa vir em centro para trazer coisas. Vai lá, final de semana eu vou dar uma girada aí nesses bairros aí, vou dar uma olhada, faz uma compra e vai levar lá. Quando você entregar uma bolacha a uma criança, você mesmo,
Você vai ver nos olhos dela a retribuição. Você está saindo do seu aconchego, da sua mansão, da sua casa, entrando no carro lá com lama para você ajudar alguém que precisa. Você acha que ele não vai ver isso? Hã? Ele vai ver. Aí vai tirar da caixa a tesoura, fala, ó, guarda essa tesoura aí, põe o nome da pessoa aí. Na hora do vamos ver, vai ter que usar essa tesoura. Então, enquanto nós não tomarmos uma decisão na nossa vida, nós ficamos à margem da lei. E essa lei é fria. Leu, não achou nada, não tem tesoura não. Olha que situação, né? E quem quiser saber disso, vocês vão ler um livro, Na Hora do Adeus, do Luiz Sérgio. Quem já leu esse livro? Na Hora do Adeus, do Luiz Sérgio. Ele é grosso. Você não lê, você vai ler durante esse ano todo. Pega uma caneta vermelha, lá tem todos os velórios, todo o sepultamento de uma pessoa. Vocês vão ficar estarrecidos o que ele narra ali, porque ele foi mandado para acompanhar o desencarne, o velório, o que acontece no velório, o que acontece no sepultamento, o que acontece com a pessoa. Vocês vão ficar estarrecidos. A maioria ali não tem assistência. E é terrível, sabe? Porque as trevas, o cara está ali no caixão, as trevas estão ali esperando, como fosse esperando para levar ele lá para baixo. O padre está rezando ali, pastor, tudo, não tem nada. Aquela reza para ele é igual música sertaneja, não vai servir para nada. Vai levar o cara lá para baixo. Por quê? O que ele fazia na terra? Então, Jesus falou que o mais importante nesse mundo é eu e você, está escrito no livro da vida. Esse livro da vida não precisa pagar dízimo, oferta, não precisa você dormir na igreja, não precisa ficar rezando todo dia, não precisa você fazer promessa, nada. Para você e eu estar no livro da vida é ação, fazer. Para quê? Para o meu próximo. A mulher do gasofilácio, ela foi escrita no livro da vida com 2 moedinhas de 5 centavos. 2 moedinhas. Não precisou ganhar na Mega Sena, não. Com 2 moedinhas de 5 centavos, ela foi escrita no livro da vida, que é a salvação. Mas se eu e você não estiver no livro da vida, né? Então é problemático, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, pegar o livro da vida aqui, letra C, deixa eu ver se eu estou lá, vamos ver. C, Carlos, vai para Francisco, ai Jesus, pulou. Aí vamos trabalhar, né? Porque sabe, aparece meu nome lá. Não é verdade? Vamos trabalhar. Uma hora vai aparecer. Então, gente, essa é a grande realidade. Porque as pessoas não conhecem o mundo espiritual. Deus, Ele quer dar tudo para nós. Mas nós não podemos viver uma vida só visando algo que vai uma hora a bola de sabão vai explodir. Nós não estamos assistindo aí na mídia isso acontecer direto, todo dia. Ainda mais agora, né? Quem que de repente vê uma notícia e amanhã vai um, amanhã vai outro e vai... Para onde eles vão? Ninguém procura saber, né? Ninguém sabe para onde vai, porque todo mundo que desencarna é bonzinho, né? Ah, é bonzinho. Será? Será que está no livro da vida? Será que ali tem caridade? Será que ali não tem caridade administrativa, né? Você sabe o que é fundação? Fundação é assim, uma empresa que tem muito lucro, ela cria junto com ela, um departamento que chama fundação, em que ela vai pegar parte do lucro dela, que ia pagar imposto de renda, e usar na fundação para escola, para outra coisa. Creche, tudo. Só que essas fundações, na prática, ela é uma muleta do sistema. Porque é uma forma de eu não pagar imposto. E ficar com o dinheiro. Então a fundação nunca é caridade. A fundação é uma esperteza contábil do sistema capitalista, que quem estudou isso sabe, em que é criado ali uma falsa caridade, na realidade é para você não pagar imposto. Você não quer que aquele dinheiro seu, que é seu lucro, vá para a fundação. Porque vai descapitalizar você. Então você vai arrumar um meio de ludibriar ali e voltar para você. É que você dá R$1.000 para o pobre, ó, R$1.000 para você.
cara chora, muito obrigado, seu Cirilo, o senhor me deu R$1.000. Aí você chama o empregado, aí chegar lá na esquina, dá uma paulada na cabeça dele, toma R$1.000, deixa só R$10 com ele. Né? Porque é uma esperteza. Aí vai desencarnar, a tesoura onde está? Aonde está a tesoura? Eu não posso revelar para vocês o que nós sabemos aqui. Essas pessoas que as pessoas acham que estão acima de tudo, mas nós sabemos onde estão. Estão clamando lá na lama. De noite, nada acontece. De noite. Foram poderosos aqui. Poder absoluto. Império financeiro. Lá. E não vão ficar na Terra, não. Vão para o degredo planetário. Então, gente, vamos pensar sobre isso. Nós vamos continuar nas outras palestras, conversando com vocês. Vocês estão aqui, vieram buscar. Quem busca, acha. Quem bate a porta, vai abrir. Então, o mérito da pessoa vir buscar já é uma grande coisa. E Jesus passava naquele tempo, naquelas ruas de Jerusalém, tinha gente, quem que é esse louco aí? Você não é filho de Maria, aquele carpinteiro? Mandei ele fazer uma mesa para mim, até hoje não entregou. Já um ninguém. Eu não sabia quem era Jesus. É a mesma coisa de hoje. É a mesma coisa de hoje. Então, o valor de vocês buscar, vão buscar, gente. Não fica acomodado nessa vida. Deus, essa vida existe para ser vivida, mas nós não podemos tirar o espiritual dessa vida. A gente tem que participar da vida, almoçar com os amigos, participar, ser alegre, sabe? Mas e o espiritual? Faz o espiritual também, né? A mesma coisa que reúne para a festa, para tudo, reúne para o espiritual. Vamos praticar a lei do amor e da caridade. Olha, você ficou sabendo que fulano perdeu emprego, a situação está difícil, vamos juntar aqui, vamos fazer o que nós podemos fazer por ele. Não importa o pensamento político da pessoa, né? Olha, vamos abrir mão de certa coisa, né? Outra, muitas vezes, tem gente que tem 50 casas no aluguel, vê uma pessoa que não tem onde morar. Olha, vou ceder para você aí, até você melhorar tudo. Você vai perder, mas você vai ganhar no espiritual, porque você está preocupado com aquela pessoa. Por isso que a doutrina espírita prega fora da caridade e na salvação. Porque essa salvação envolve essa tesoura para cortar o cordão de prata. Você não ir desencarnar e ir lá pro cemitério. O corpo, né? Fica sofrendo lá anos e anos e anos. Existe administração no cemitério. Existe organização lá de baixo que toma conta ali. A esposa desse aqui é claro, evidente. Quando ela passa ali no Santo Antônio, os espíritos ficam fazendo em cima do muro assim. Tira eu daqui, tira eu daqui. Esses que estão bonzinho, né? Porque enxerga o outro lado. Então, gente, não vamos esperar a gente ficar lá embaixo. Ah, meu Deus, e agora a tesoura? Tomara que venha alguém com a tesoura, me tira daqui desse calor. E lugar quente, né? E tivesse um ventilador lá embaixo para você vir, né? Pelo menos esse calor é difícil, né? A realidade é uma coisa, né? Não é melhor a gente saber a realidade do que viver na fantasia? A fantasia é uma decepção que corta a alma, né? A realidade não. Você está preparado, e aí você está preparado, alguém vai intervir. Só para encerrar, o ladrão da cruz, bandido, assassino, ele estava preparado para a realidade. Ele sabia que ele não ia nem para o inferno nem para o céu. Mas quando Jesus entrou ali na vida dele, que ele viu Jesus, viu toda a virtude de Jesus que ele não tinha, comparou ele e Jesus, falando. Aí ele falou para Jesus: Senhor, ó, o Senhor é tudo. O Senhor é a virtude. Eu sei que eu não tenho. Eu não tenho essa tesoura para cortar o cordão de prata. Eu sei que quando despedaçarem eu aqui na cruz, eu vou sentir tudo. E quando me levarem lá para a terra, eu vou ficar lá, sendo comido pelos bichos. Eu não tenho cordão de prata. Eu não tenho nada. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa por mim, né? E Jesus pega a tesoura de prata, está aqui sua tesoura. Ele arrependeu e ele falou verdade. Você não vai ficar, ninguém vai esquartejar você. Vou te levar hoje mesmo para o paraíso, uma colônia espiritual. O ladrão era sacerdote?
O ladrão era espírita? O ladrão era evangélico? O ladrão era bispo? Quem era o ladrão? É ladrão, é pecador igual eu e você. Só que Jesus viu verdade, ele não estava enganando. Então a tesoura dele apareceu na hora. Até aquele momento não tinha tesoura. Mas quando ele reconheceu Jesus e viu que só Jesus podia arrumar essa tesoura, aí ele baixou a cabeça. E nós? Qual de vocês aqui, que vocês acham que Jesus está vendo você aqui, está vendo você buscando, ele não vai separar uma tesoura para você, para nós, na hora que a coisa, não é? Não vai interceder por nós? Certeza absoluta. A maioria daqui está fazendo as suas obras. E é a obra que faz a gente ter acesso ao plano espiritual. Então, na outra palestra não, na outra conversa, a gente vai passando isso para vocês. Está tudo lá no YouTube. É bom vocês rever essas conversas, viu? Porque quando vocês estão revendo ali, a espiritualidade aproxima ali. Para dar assistência, né? Porque a pessoa está buscando. Assiste tudo o que existe. Mas uma hora falar, eu vou assistir lá o seu Cirilo, lá do Samaritano. Ela é enjoado, mas dá para assistir de novo, né? Aí vocês assistem lá o que está sendo passado. Então vamos preparar agora para receber lá no Monte Sinai essa energia verdadeira, para essa tesoura nossa ser escrita no nosso nome, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Então nesse momento, rogando ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Senhor, igual o ladrão na cruz, nós estamos aqui, nossa obra é pequena, mas nós reconhecemos quem nós somos e quem o Senhor é. Por favor, Senhor, consiga essa tesoura, aquela mais baratinha, aquela de 1,99 serve, simples, cessa, simples, pode cortar esse cordão. E nos escreva, Senhor, no livro da vida. Se não tiver a caneta, escreva lápis mesmo. Quem sabe esse lápis não vai ser apagado lá. Nossa obra é pequena. Mas o Senhor vendo verdade nessa escrita lápis, vai mandar escrever com a caneta em letras garrafais lá. Então nós estamos aqui para rogar ao Senhor a sua misericórdia, o seu perdão por nós todos. Eu abençoe as pessoas que estão aqui. Esses irmãos que estão desencarnados, que eu falei, estão vivendo com eles, nesse momento vão ser tirados. Chega desse sofrimento. Ser tratados, medicados, levados a uma colônia. Vai sair dessa escravidão. E vocês vão ficar livres deles. Para vocês se restabelecer. De tanto sugar, né? De tanto roubar essa energia vital, né? E nós fazendo a caridade, como é ensinado, vamos criar energia positiva para repelir essas forças do mal que nos atormentam. Então, nesse momento, usando as duas chamas do Sinai, vou cruzar de 1 a 7, vai levar um choque e vai nos libertar e libertar esses irmãos, em nome do Senhor Yahshua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora vamos determinar, lembram disso, eu estou com Jesus e Jesus está comigo. O meu protetor está presente. Graças a Deus e graças a Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Graças a Deus. Boa noite, fica na paz do Senhor Jesus.